E nós vamos hoje continuar falando do mito do empreendedor do Michael E. Gerber. Meu nome é Ronaldo Camargo, eu sou consultor de empresas há 8 anos e trabalho aqui no YouTube trazendo para vocês esses conceitos, né, de livros, trazendo minhas vivências, enfim, falando de melhoria de gestão, melhoria de processos como um todo. E hoje eu quero explorar um conceito que ele trouxe de fases do desenvolvimento. Então, também numa estrutura ternária, né, também em três, assim como o técnico olha para o presente, o administrador olha para o passado e o empreendedor olha para o futuro, a gente tem aí três momentos de maturidade de uma empresa, né? A gente tem a fase inicial, digamos assim, o início, que ele chamou de infância, a fase do meio e a fase final ali de maturidade, né? Então o Gerber vai descrevendo no mito do empreendedor que existem três fases do desenvolvimento de um negócio. As fases são bem, digamos assim, normais, né? Uma analogia com o nosso crescimento. Então, existe a fase da infância, quando o negócio nasce. Existe a fase da adolescência, que nada mais é do que o ajuste para a vida adulta, né? Então, é o meio do caminho entre a infância e a maturidade, que é a terceira fase. Então, quando uma empresa nasce, especialmente quando ela nasce de um técnico, o que acontece? No começo o técnico vai abraçar tudo, ele vai fazer tudo, né? A Sara lá da loja de doces, da fabriqueta de doces, ela fazia a torta, ela recebia no caixa, limpava a loja, fazia realmente de tudo. E chega um momento que o técnico sente ou percebe que ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele vai precisar de mais pessoas, ele vai precisar de mais braço, por assim dizer. E ele vai normalmente contratar mais técnicos, né? Então ele vai em busca de pessoas que saibam fazer doce, que saibam fazer do bolo, e enfim. E o técnico ele tende a se estafar, ele tende a perceber o negócio dele mais como um fardo. Por quê? Porque nesse momento ele ainda está sobrevivendo, ele ainda está naqueles anos iniciais, né? Tem aquelas estatísticas de que as empresas fecham, sei lá, 80% das empresas fecham nos primeiros anos, né? E isso a gente percebe por quê, né? Porque chega um momento que o empresário olha para a empresa e fala assim: será que está valendo a pena isso aqui? Será que faz sentido? Será que não era melhor quando eu era um CLT, né? Trabalhava para os outros e tal? Porque o sonho que me venderam, o mito do empreendedor era que eu ia ter o meu CNPJ e ia começar a ganhar dinheiro. Se eu trabalhasse muito, se eu fosse competente e tivesse um produto bom que as pessoas quisessem comprar, as coisas iam dar certo. Agora, não é assim, né? O técnico percebe que para que a sua empresa cresça, ele não pode simplesmente trabalhar na empresa. Ele precisa trabalhar para a empresa. Então, é muito diferente se o dono da empresa sente que ele trabalha na empresa. Assim como outro funcionário qualquer, ele precisa entender que é papel dele como dono garantir que a empresa se estruture, que a empresa seja bem administrada e que estrategicamente ela vá para o lugar que ele entende que é o melhor lugar e que tecnicamente ela seja boa. Só ser boa tecnicamente não vai levar a empresa para o sucesso, não vai garantir a continuidade dela no mercado. Então, existia na história, né? Lembra que eu comentei que o começo do livro ele está baseado ali na teoria e ele tem uma história. Essa história ela vai perpetuar por mais um tempo, que a Sara ela vai tomando consciência desses degraus, ela passa por esse modelo de amadurecimento, de desenvolvimento de negócios que o Gerber chama, né? Então o dilema dela era esse, né? Minha empresa agora só me dá trabalho, eu quase não vejo mais ninguém, não tenho tempo para nada, saio daqui meia-noite, tenho que estar na empresa de volta às 5 da manhã e aí? É isso? Então ser um dono de empresa
É comum, né? Eu conheço empresários que no começo da sua jornada passaram por esse drama, esse dilema, e, enfim, faz parte, né? Mas a questão é que o técnico, como ele trabalha com o presente, com a atividade operacional que está na frente dele, é muito comum que ele se afunde nesse operacional, nessa atividade, porque atividade é igual o trabalho de casa, né? Você lavou a louça hoje, agora, daqui 2 horas já tem louça de novo, já tem comida para fazer, roupa para lavar, um chão para varrer, uma grama para cortar. A coisa não termina nunca, e na empresa também é assim. Então, o técnico, ele tende a se esquecer do desenvolvimento da empresa. E isso é muito perigoso, porque se o dono da empresa não olha e não desenvolve o seu negócio, ninguém vai desenvolver. Essa é uma atribuição dele como dono. Ou, claro, se ele já tem uma equipe muito estruturada, um negócio muito formatado, pode ser que os funcionários, o presidente, a diretoria, a gestão, acabem desenvolvendo o negócio. Mas se o dono não estiver muito presente, principalmente em médias e pequenas empresas, isso aí simplesmente é o olho do dono que engorda o gado, né? Como dizem no Goiás. Então, o técnico não pode se deixar levar pelas coisas que ele domina, porque o técnico sabe fazer as coisas, então ele não pode simplesmente falar, eu sei fazer isso, então pera que eu vou fazer. Se ele quiser que a empresa cresça, ele tem que trabalhar para a empresa, não na empresa. E ele pode falar assim, mas eu posso querer fazer minhas coisas técnicas aqui, eu sou um bom técnico em placas eletrônicas e eu faço manutenção nessas placas, então se eu trabalhar só eu fazendo manutenção aqui com o que eu gosto, é melhor ele trabalhar para uma empresa, porque ele vai ter que fazer outras coisas além da parte técnica. Então, assim, ser empreendedor, ser dono de empresa, não é para todo mundo. Ou pelo menos não é para todo mundo do jeito que todo mundo vem ao mercado de trabalho. Cada um vai ter que desenvolver aspectos, seja de técnico, seja de administrador ou de empreendedor, para que a coisa funcione. Mas a boa notícia é que dá para fazer isso. Dá para se desenvolver. Então, o primeiro ponto é ter consciência desse problema. E o segundo é, ok, o que eu preciso fazer para resolver ele, né? Sempre é assim, sempre que a gente tem um problema, a gente precisa olhar para o problema, entender qual é o problema. Pronto, consigo com clareza definir o meu problema. Sou muito técnico, eu não me importo com o administrativo. Tá, se eu me importasse com o administrativo, o que eu deveria fazer? Eu deveria ter um controle de entradas e saídas de grana, de dinheiro. Eu deveria ter um processo melhor de recrutamento e seleção. Eu deveria ter alguns manuais de treinamento dos meus novos colaboradores e dos meus colaboradores antigos, uma reciclagem. Eu deveria ter um plano de negócio, um plano de estratégia. Enfim, aí a coisa começa a fluir. Então, o primeiro passo, a primeira fagulha é isso. A adolescência, ela está muito refletida num diálogo do livro que eu quero ler para vocês e eu vou comentando, né? Só contextualizando, né? A Sara tinha esse negócio, tinha essa loja de bolos, de doces, e o próprio Gerber, um mentor, foi lá para ajudar, um consultor, né? Chegou lá para melhorar as coisas, né? Então a Sara falou para esse consultor: desculpe insistir, mas e se eu quiser assumir o trabalho técnico da minha empresa? Se só eu quiser fazer isso? Aí ele falou: então, pelo amor de Deus, respondi enfaticamente, livre de sua empresa e o mais depressa possível. Porque é preciso escolher. Você não pode fazer e comer as tortas. Esse é um trocadilho em inglês, né? Você não pode ignorar as responsabilidades financeiras, nem as ligadas ao marketing, nem vendas, nem administração. Você não pode ignorar as necessidades que os seus futuros empregados terão em termos de liderança, objetivo, gerenciamento responsável e comunicação efetiva. Eles devem fazer mais do que apoiar você em suas funções. Então, os funcionários não são simplesmente secretários, né, das pessoas, dos donos. Você não pode ignorar
as necessidades da empresa em seu desenvolvimento. Então, assim como uma criança que sai do recém-nascido, passa pela infância, ela vai ter mudanças nas suas necessidades. No começo você tem que amamentar, depois você começa a dar comida, depois você começa a ensinar linguagem, ensinar consciência corporal, depois educar, enfim, as mudanças vão acontecendo na empresa. Então, em cada etapa do seu desenvolvimento é preciso perceber essas mudanças. Assim, é preciso saber como funciona e conhecer a dinâmica dos negócios. Por quê? Porque o dono da empresa ele tem que conhecer, ele tem que saber, porque se ele não souber, quem vai saber? Então ele tem que ir atrás. Ah, mas eu não entendo de financeiro, eu sou muito ruim de matemática financeira. E aí? Aí você vai ter que confiar? Você tem que minimamente conhecer as coisas. Minimamente conhecer de finanças, minimamente conhecer de imposto, de marketing, e isso ajuda muito. Então, você precisa, voltando, fluxo de caixa, crescimento, opinião do cliente, competitividade e assim por diante. Se tudo que você quis ao abrir um negócio próprio foi a oportunidade de fazer o que já fazia antes, só que ganhando mais e melhor, e com mais liberdade de ir, vir, etc., com mais ambição, sei que parece uma palavra forte, mas é isso mesmo. O seu comodismo vai acabar com você. Então, esse é um trecho forte, do livro, e é logo no começo. Quando a gente está lendo esse livro, parece que é um diálogo assim meio à toa e tal, mas se você se colocar realmente no lugar da Sarah, se você pensar que ela estava trabalhando das 5 da manhã às meia-noite, às 11 horas, todos os dias, mal vendo um rendimento financeiro, e ela toma um sermão desse, é duro. Aí o que o mentor ainda fala? Do jeito que está, você não vai chegar lá. Não pode assumir o papel do técnico e abandonar o empreendedor e o administrador simplesmente porque você não está preparado. Porque ao decidir inaugurar uma pequena empresa, Sarah, você, sem querer, escolheu participar de um jogo, mas você não conhece qual que é esse jogo. Eu estou aqui justamente para conversar sobre esse jogo, para a gente discutir e não necessariamente já chegar num consenso, mas existem aspectos desse jogo que são muito tradicionais na literatura, dá para conhecer. Tem coisa que é novo, tipo, como eu falei no vídeo passado, a inteligência artificial é novo. Ainda a gente não sabe muito bem como isso vai capilarizar por todas as empresas, e como isso vai transformar as relações. Mas tem coisas que são princípios, são formas de trabalhar que estão aí já há muitos anos, mais de 100 anos. Então, dá pra gente conhecer muita coisa. Ele continua. E para esse novo jogo, chamado criar uma empresa pequena que funcione de verdade, o seu empreendedor precisa ser bem tratado. Ele precisa ser bem alimentado. Ele precisa dispor de um espaço necessário à expansão. O seu administrador, ele precisa ser apoiado para desenvolver a habilidade de criar ordem e transformar a visão empreendedora em ações que se manifestem em eficiência no mundo real. Qualquer coisa inferior a isso acabará por levá-la à beira do abismo e, por fim, ao fundo do poço. Tem que ser assim, para que uma empresa pequena funcione, para que uma empresa pequena não define logo depois de nascer. Portanto, quer isso agrade ou quer não agrade, você vai precisar aprender. O interessante é que conforme o técnico perde espaço, permitindo o crescimento das outras personalidades, vamos colocar entre aspas, o jogo se torna mais gratificante do que você possa imaginar. Então, o técnico dentro de nós, ele tem um certo medo de perder esse espaço, porque ele não conhece. Muitas pessoas que têm empresa não conhecem sobre administração e nem empreendedorismo, sobre esses aspectos que a gente está falando. E ele se apega ao que ele conhece. O técnico gosta de fazer o que ele faz, gosta de fazer as coisas. Mas quando ele deixa um pouco espaço para essas outras personalidades, para essas outras funcionalidades, atribuições, como você queira colocar, papéis,
as coisas se tornam melhores, mais gratificantes e, no final do dia, muito mais rentáveis. Então, essa primeira fase ali de reconhecer que o técnico precisa de mais gente, que ele não dá conta de fazer tudo sozinho. E a segunda fase, então, saindo da infância, é a adolescência. A adolescência, ela vai envolver um aprendizado sobre o gerenciamento, sobre a gestão. Existe um aspecto da gestão que é aquela matriz de Gucci, que prioriza as nossas atividades, né? Acho que vocês já viram falar nela. Ela tem dois eixos, assim, um vertical e um horizontal. No eixo vertical, você vai colocar, por exemplo, se uma coisa é importante ou se ela é urgente. E na outra, você vai colocar o esforço. Existe um alto esforço, um baixo esforço. E a partir desses aspectos, você coloca 4 quadrantes. Né? Existem coisas que são importantes e baixo esforço, a gente deveria fazer já, nesse momento. Se o esforço é baixo, ela é importante. Existem coisas que são urgentes e que têm um esforço baixo, também deveria fazer meio que já. Existem coisas entre a urgente e a importante, a gente acaba ficando com a urgente, apesar de que é importante, mas ela pode esperar, porque senão ela seria urgente. A gente tem no outro lado desse eixo, com esforço alto e uma importância pequena, a gente deveria delegar, digamos assim. Seria coisas que a gente não faz, a gente pede para os outros fazerem, ou a gente simplesmente deixa de fazer. E coisas que têm uma importância grande e um esforço alto. Essas coisas a gente deveria planejar e executar conforme um planejamento, um cronograma, uma organização qualquer. O que acontece? O gerente, o dono de empresa, nessa fase de adolescência do seu negócio, ele pode cair na tendência de delargar as coisas. Eu pedi aqui para o Matheus fazer essa atividade e pronto, viro o olho para lá, lavo minhas mãos e não vou mais olhar para isso. O Matheus está lá, ele que faça, que contrate, que assuma. Então, ele pode simplesmente abdicar dessa função de dono, de administrador, de gestor no final do dia. Então, o gerenciamento por abdicação, ele está sempre equivocado. Por quê? Isso vale não só para o dono, tá? Vale também para gestores, né? Sempre que você passar uma demanda para alguém, você tem que acompanhar. Você tem que ver. Não é para ficar minando a pessoa, para ficar falando exatamente como que ela tem que fazer, pelo contrário. Mas é para dar importância para aquilo. E para conseguir dar um feedback para quem está fazendo se aquilo lá está no caminho ou não. Ou seja, o gestor, o dono de empresa, ele não pode simplesmente negligenciar aspectos relevantes do seu fluxo de valor. Ele tem que conhecer como as coisas são feitas, quais são as dificuldades, quem faz, como faz. É claro que eu estou falando de médias e pequenas empresas, mas isso é verdade também para as grandes. Geralmente o presidente da empresa, a não ser que seja no multinacional, mas ele vai conhecer a fundo os processos da sua empresa. Claro que não todos, mas os processos que estão dentro da cadeia de valor precisam ser conhecidos. E aí, o que acontece? Ele pode delargar ou ele pode assumir tudo, centralizar e controlar demais. Então, se ele delarga, as pessoas tendem a ficar fazendo o que querem. Basicamente, ele perde muito poder, muita autoridade. Se pelo contrário, ele faz tudo, ele tem muito poder, tem muita autoridade, mas existe um círculo vicioso de que quanto mais o dono faz, menos os funcionários vão fazer. E aí é perigoso. Por quê? Porque as equipes começam a se sentir muito improdutivas. E de fato começam a serem muito improdutivas. Que isso traz, né? Não adianta o gestor, o coordenador fazer, porque ele sabe que o dono vai mudar tudo. O dono vai vir e vai falar que está tudo errado, vai fazer do jeito dele. Então, para que eu vou fazer? E as pessoas começam a ficar meio que de escanteio, meio na moita, só batendo ponto, tomando cafezinho, comendo bolachinha.
E isso está errado, porque o dono, ele ainda, com a visão técnica, ele vai restringir o crescimento da empresa. Então, o técnico, se for pensar assim, um funcionário que, vou pegar um exemplo bem simples, que descasca laranjas na feira. Quanto que ele consegue descascar de laranja? É quanto o trabalho dele dá conta de descascar, quanto que a mão dele descasca de laranja. É assim para alguém que faz bolo, é assim para alguém que faz manutenção numa placa de circuito, é assim para um pedreiro que levanta uma parede de tijolo. Por quê? Porque o técnico está sempre restrito ao que o trabalho dele consegue entregar, a mão dele consegue fazer. E se o dono da empresa está atuando como técnico nesse sentido, está centralizando muito e está executando muito, ele vai se tornar rapidamente o gargalo da empresa. Então, agora, na adolescência, ele já percebeu que, ok, eu não dependo só de mim, eu preciso de outras pessoas. E agora eu preciso de um plano, ou seja, para onde eu vou, né? Nesse momento que o dono da empresa fala, eu posso não saber, talvez eu não saiba como fazer, né? Entre nós a gente pode falar, muitos donos não sabem. Então ele decide que precisa de uma ajuda externa, ele precisa de um consultor, ele precisa de um mentor, ele precisa comprar um curso. E aí muitas vezes a própria consultoria vai ser uma espécie de muleta também, que com o tempo o empreendedor vai ter que largar. Porque ele pode contratar a consultoria e falar, bom, agora ó, tô pagando, vai lá e resolve. Não quero nem saber. Não vai funcionar também, porque é a mudança de paradigma nele que precisa acontecer. É claro que um consultor externo, um consultor especializado, por exemplo, em planejamento estratégico, ele vai conseguir desdobrar, fazer o planejamento estratégico. Mas se o dono não tiver uma participação ativa, o planejamento estratégico não vai ser da empresa, vai ser da consultoria que fez. No final do dia, ele não vai pegar, não vai grudar na empresa esse planejamento. Então, nesse momento, por exemplo, é muito comum em pequenas empresas o dono contratar alguém que, é o cara da contabilidade, é o Marcelo. Esse Marcelo começa sendo ótimo, porque ele resolveu milhares de problemas que o técnico não queria fazer. O técnico não quer fazer. Então ele põe ali para o cara do financeiro resolver esse tipo de pepino. E o cara do financeiro consegue resolver. Ele, enfim, vai aos poucos montando a equipe dele, vai contratando ciclano, beltrano, vai atuando. E o dono da empresa muitas vezes não quer nem saber o que está acontecendo. O que acontece? De repente esse cara está fazendo um monte de coisa e que o dono não está nem a par e não quer saber. E aí pode acontecer desse Marcelo eventualmente sair da empresa, por exemplo. Pode acontecer de o dono querer agora implementar um outro processo, implementar alguma coisa, ou a consultoria que ele chamou para fazer um planejamento estratégico, e o Marcelo não concorda. E agora, o dono não tem o processo na mão, ele não conhece, ele não formou a equipe, ele se apoiou nesse Marcelo, nosso exemplo fictício, e entregou para ele. Então, basicamente, quem manda na empresa é o Marcelo, não o dono. Isso é muito comum. Então, a gente fala, vamos implementar esse processo. E o dono, que está nos pagando, fala, mas o fulano é difícil, não sei se ele vai aceitar, esse cara aí sempre me dá problema, ele me ajuda em algumas coisas, mas me dá muitos problemas em outras. Então, acaba que dessa vez o dono delargou a empresa dele, ou uma parte da empresa dele, para uma pessoa, e essa pessoa vai se tornar também o gargalo. Essa pessoa vai se tornar, vai ser um peso, ela vai ter uma inércia para mudar, para implementar coisas novas. Então, isso aí é muito mais comum do que a gente vê. E tem uma citação aí que o Gerber trouxe, que é o seguinte: entre em qualquer empresa adolescente, de qualquer lugar do mundo, e vai encontrar o dono trabalhando, ocupado, pagando incêndio, resolvendo coisa.
celular, WhatsApp, fazendo tudo que tem que ser feito, apesar de contar com o pessoal que deveria fazer tudo aquilo. Então, se o dono fica fazendo, o povo não vai fazer. É assim, quanto mais ele faz, menos o povo faz. Mas o dono, ao invés dele olhar, né, de cima e perceber que ele é a causa raiz disso, ele vai se envolver mais e mais, porque ele vai mais se convencer que se ele não fizer, ninguém faz. Aí ele vai fazer mais, aí ninguém vai fazer. Aí ele faz mais. E as coisas vão só pelo rabo. Então, como eu falei, o limite do técnico é determinado aí pela capacidade de tarefas que ele consegue entregar. Ponto. O técnico só consegue fazer parte do trabalho. O resto tem um administrador ou empreendedor que tem que estar junto do técnico. Lembrando que essas são 3 funções aí que o empreendedor precisa executar. O limite do administrador já é um pouco diferente. Ele depende do número de técnicos que ele consegue supervisionar efetivamente, ou de quantos gerentes subordinados ele é capaz de organizar num esforço em conjunto, né? Então, o administrador, ele pode ter um grupo de técnicos, um grupo de gerentes, de gestores, seja lá como você chama na sua empresa, e ele precisa conseguir organizar esse esforço em torno de um objetivo comum. É isso que o administrador faz. Ele põe todo mundo para vamos atingir esse objetivo, essa meta. Agora, hoje é quinta-feira santa, né? Vamos vender aí para Páscoa. Quanto? X mil reais. Como? Na loja tal, na loja tal, na loja tal. Pessoal da fábrica, vocês vão produzir assim, assim, assado. Pessoal da loja, vocês vão produzir assim, vão vender dessa e daquela maneira. E pessoal do marketing, vocês vão fazer essa campanha. Então, beleza. Agora, o limite do empreendedor. O limite do empreendedor ele vai estar ligado a quantos gerentes que ele consegue convencer a trabalhar em prol da visão dele. O empreendedor ele está olhando para o futuro. Então, o limite dele vai ser assim, ok, quantas pessoas estão olhando para o mesmo lugar que eu? Ele precisa conseguir convencer, argumentar. E a gente vai ver formas de fazer isso. Mas ele precisa que as pessoas comprem a visão dele. Beleza, cabe ao dono, né, determinar com o máximo de precisão possível o nível de crescimento da sua empresa. Então, é o dono quem vai ditar o ritmo de crescimento da sua empresa. Você imagina grandes empreendedores aí, você imagina, sei lá, o cara do McDonald's, que depois a gente vai falar dele, mas ele pensou no modelo organizacional. Quer você goste ou não do McDonald's, quer você goste ou não dos produtos que oferece, mas é um modelo que funciona. Ele conseguiu convencer uma série de pessoas e ele determinou o crescimento da empresa. É bem razoável imaginar que se aquela pessoa que fez esse trabalho na empresa tal, conseguiria replicar na outra empresa. Então, importantíssima a figura do dono. O dono é quem vai ditar isso. Ele vai ser o balizador e a regra de tudo isso. Então, ele precisa compreender esses processos-chave da sua empresa. Ele precisa ter os objetivos bem claros de onde ele quer chegar. E aonde a empresa vai se posicionar no mercado. De qual forma. Nesse momento da adolescência, ele ainda não sabe exatamente como fazer isso. Mas a chave aqui é que ele precisa ter um plano. Vai seguir o plano? Provavelmente não. Mas se ele tiver um plano, é melhor do que não ter. Então, nesse momento, a premissa é antes feito que não feito. Não é bem feito, não é feito com excelência, não é feito com alegria, não é feito de forma fácil. É antes feito que não feito. Então, a adolescência é isso. A empresa precisa conseguir se posicionar. Bom, e o último estágio, né, então, dessas fases do desenvolvimento, que seria a empresa já mais madura, a empresa pronta e verdadeiramente com os 3 papéis ali em ordem, né? O Gerber, ele vai dar o exemplo da IBM, né, que o pessoal chama em inglês de Big Blue. Então, ele vai trazer ali como a IBM cresceu ao longo do tempo,
como ela surgiu, na verdade, como ela cresceu, tendo em vista que ela já se imaginava naquele patamar de grande, de Big Blue. Ela não... Tem muita empresa que nasce pequena e isso às vezes acontece, inclusive com setores, né? Por exemplo, qualidade é um setor que eu geralmente estou muito envolvido e que as pessoas tendem a achar assim, poxa, manual da qualidade serve para que esse negócio? Que viagem. A política comercial, para que uma política comercial? Política de pagamentos. O que acontece? Se a empresa, mesmo pequena, ela tem um pensamento já de uma empresa estruturada e bem organizada, e ela constrói, distribui os papéis dentro da empresa como uma empresa grande no seu segmento, uma empresa já bem sucedida faria, ela já está sendo um protótipo de uma empresa grande. Exatamente o desafio da empresa grande é manter a essência da empresa pequena. A empresa pequena não precisa, ela manter a essência de pequena, ela já tem, porque ela já é pequena. Ela já consegue atender os seus poucos clientes. Mas o que acontece? Ela não pode ficar presa nessa mentalidade de que a gente é pequeno, então a gente não precisa de uma DRE. A gente é pequeno, então a gente não precisa de um processo desenhado, de uma atribuição bem definida, bem clara. Ah, minha empresa só tem eu. Para que eu vou fazer uma descrição de cargo? Sim, porque você precisa entender quais são os aspectos, as atividades que você executa. Porque a partir deles você vai ter clareza e você vai conseguir se colocar nos papéis necessários quando necessário. Quando for preciso vender, você vai conseguir vender. Quando for preciso dar um feedback para o seu colaborador, você vai conseguir dar esse feedback de uma forma organizada e clara. Então, a IBM é um exemplo disso, de como ela sempre se imaginou e sempre construiu o seu modelo de negócio pensando em já ser uma empresa grande, bem estruturada. Então, aí a fase de maturidade da empresa, ela vem com uma virada de chave, no sentido de que a empresa não vende o produto ou o serviço. A empresa é o produto. Então, o produto não é o que você vende, não é o que traz o dinheiro do dia a dia, o feijão com arroz. O verdadeiro produto é a sua empresa. É ali que você tem que construir e dedicar para ter uma empresa forte e madura. Então, nesse momento de maturidade, o dono da empresa, ele vai desenvolver o conhecimento sobre o negócio. Ele tem clareza de onde ele quer chegar. Ele sabe o que ele já fez para chegar onde ele está, como ele fez, ou seja, o que ele acertou e o que ele errou. Ele tem uma visão bem sólida sobre a sua jornada empreendedora. E por fim, ele organizou um modelo organizacional, um modelo de negócio, business dele, conforme essa visão que ele tem bem clara. Então, muitas empresas aí que eu atendo, né, até pelo valor financeiro da consultoria, elas vão estar nesse gap. Eles vão estar na adolescência, entendendo que precisa de ajuda, mas ele já tem um negócio, não é um negócio que surgiu ontem, e ele não tem muito clareza de onde ele quer chegar, pode não ter, ou se ele tiver clareza de onde ele quer chegar, ele não sabe como fazer isso, ele não sabe como estruturar o negócio dele para chegar onde ele quer. Então, a empresa já madura, não, ela tem a visão, mas ela tem a organização compatível com a visão. Acho que esse é o grande pulo do gato. Enfim, na empresa madura, o dono ele vai exercer o papel de empreendedor, de administrador e de técnico. Então, é isso. E por fim, aí, para a gente fazer esse fechamento desse modelo, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, até poderia ter dividido em 2 ou 3, enfim. Eu vou me animando conforme eu vou falando, né? Isso é um problema. Mas, enfim, vamos lá. Para a gente poder fechar, então, né, tem uma diferença substancial aí de visão de mundo do empreendedor, da empresa madura, para o técnico. Então, o técnico, ele vai olhar para o trabalho dele, ele vai perguntar assim, que trabalho que tem que ser feito?
Ou seja, eu estou aqui com minhas mangas arregaçadas, pronto para meter a mão na massa, o que tem que fazer? Beleza. O empreendedor vai olhar para a empresa e vai se perguntar assim, como que essa empresa tem que funcionar? Como que as coisas têm que acontecer aqui? É uma perspectiva diferente. A perspectiva do técnico, ela vai começar, como eu falei, com o presente. Em seguida, ele vai olhar para um futuro que ele não conhece, um futuro incerto, inseguro, na esperança que seja parecido com o presente. Ou seja, tá, hoje eu atendo 10 clientes, se eu crescer aí para 20, como eu vou fazer para atender esses 20? Porque ele está na esperança que, bom, eu vou estar igual eu estou hoje, só que com mais clientes. E o técnico não, o empreendedor não. O empreendedor, ele começa com uma visão de futuro. Ele vai olhar para o futuro e a partir dessa visão ele volta para o presente com a intenção de transformar o presente e concretizar aquela visão que ele teve do futuro num presente. Então, é ao contrário, né? O técnico olha para o futuro e fala, nossa, como que vai ser esse futuro que eu não conheço e etc. O empreendedor olha para o futuro com muita concretude e fala assim, tá bom, eu tenho essa visão, ela está bastante sólida. Agora, como eu chego lá? Como que eu posso caminhar rumo a essa visão? E, por fim, né, o empreendedor ele reconhece que a empresa é o produto. A empresa é o verdadeiro produto dele. E para o técnico, o produto é o que ele entrega para o cliente. Então, o que você entrega para o cliente é muito menos importante propriamente de como você entrega esse produto. Sei que parece meio que tipo uma conversa de charlatão, assim, né? Mas, no fundo, quando a gente pensa um pouco sobre o business, é isso, né? A venda está muito mais associada e o faturamento e a lucratividade com o modo que a empresa se posiciona e como que ela trabalha. Muito mais do que com o produto em si, tecnicamente falando. Tem muito produto bom, tem muito serviço bom, mas como que isso é apresentado, em que modelo de negócio, né? Então, o modelo do empreendedor, o mindset, vamos colocar assim, é uma palavra meio já batida, né, meio sussurrada, mas vamos pôr o modelo do empreendedor, ele tem muito menos a ver com o que é feito lá na empresa, o que tecnicamente é empregado no serviço e no produto, e muito mais com o modo de fazer isso, o modo que a empresa é construída e é organizada. E, consequentemente, o modo que ela entrega esse serviço, esse produto. Então, o modelo do empreendedor, ele considera a empresa como um produto que compete com outros milhares de produtos, que são outras empresas. Então, ele não vai competir, a empresa não compete só com os seus concorrentes diretos, né? Uma empresa de bolo que vende um bolo tal, com um bolo X e o Y, mais ou menos o mesmo valor. Não é isso. Não é um produto competindo com outro, são empresas como produto. E quando a gente olha a empresa como um produto, a gente tem aí a concorrência de todas contra todas, vamos colocar assim. Porque uma experiência muito boa que você tem com uma empresa, ela te dá um baseline para você trabalhar a sua relação com as outras. Então, isso é muito fácil abrir uma conta em determinado banco. No outro já é difícil. Horroroso. Agora, isso é muito fácil abrir uma conta no Google. Para você abrir no banco, que é outro produto, outro serviço, outra coisa. Você vai comparar. Você fala, mas lá no Google eu abro, tem 2 autenticações, não sei o que, está resolvido. E por que no banco é assim? Por que para eu comprar um aparelho auditivo é tão difícil? Quando eu passo no mercado e compro um produto no mercado e é fácil, é rápido. O que muda? Então, os clientes, eles começam a comparar a empresa entre negócios, que muitas vezes não tem nada a ver. E é isso que o empreendedor começa a perceber, que a empresa dele, como um todo, ela está inserida num mercado que é muito amplo e muito vasto, mas que tem os seus benchmarks, tem as suas seus modelos mais interessantes e os modelos menos.
tá bom? Cabe a ele descobrir e atuar nesse sentido. Então, por fim, aí, meu nome é Ronaldo de novo, e espero que vocês estejam gostando dessa série aí do Mito do Empreendedor. Eu achei um livro fascinante, um livro que chama várias discussões, e espero estar contribuindo com vocês, tá bom? De novo, se vocês quiserem deixar, se você, né, não estou falando para um público, estou falando para você. Então, se você quiser deixar o seu comentário, eu vou te responder. O seu joinha, seu muito obrigado, seu não gostei, foi horrível, fique à vontade, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.